Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, do Centro Universitário FACEX, na cidade de Natal, capital aqui do Rio Grande do Norte. E este é o seu canal Direito ao Assunto. Esta é mais uma aula de Direito Processual Penal 1, na qual temos falado sobre competência. Então falávamos sobre a competência, que é a delimitação do poder jurisdicional, do ato, do exercício da jurisdição, os limites colocados ali pela lei, pelo legislador, para criar compartimentos. Então acontece um delito, para onde ele vai, quem é o juiz competente, isso vai ser tratado em qual comarca, enfim. Então nós vimos que na competência no direito processual penal, artigo 69, tem lá 7 incisos, o artigo 69 tem 7 incisos que nos orientam acerca de de quem será a competência quando um crime acontece. Então diz lá, determinará a competência o lugar da infração. Então, inciso 1, o lugar da infração, onde o fato aconteceu, e neste aspecto, o Código de Processo Penal, no artigo 70, adota o princípio, a teoria do resultado, onde aconteceu, onde o crime se consumou, certo? Não sendo possível localizar onde o crime aconteceu, se vai para o domicílio do réu. Você tem o suspeito. Eu não sei onde o crime aconteceu, até porque o suspeito nega que foi ele. Se ele confessasse, resolvia, ele dizia onde foi o crime. Mas ele nega, né? Aquela situação que eu falei de um corpo que aparece boiando num rio que corta 4 cidades. Em qual cidade aquela pessoa morreu? Ninguém sabe, mas se chegou a um suspeito. Esse suspeito nega. Se ele nega, a gente continua sem saber onde o crime aconteceu. Contudo, se temos um suspeito, será na comarca onde reside, né? Será na comarca da residência, do domicílio daquele réu. Mas aí o inciso 3º diz que há de se averiguar a natureza da infração. Então, a natureza da infração, ela vai incidir, ela vai pesar sobre a questão da competência. Porque um crime ele pode ser de várias naturezas. Ele pode ser, por exemplo, um crime militar, um crime daqueles previstos lá no artigo 9º do Código Penal Militar. Então, se é um crime militar, a competência será da Justiça Militar. Pode ser um crime eleitoral, um crime praticado dentro do contexto do pleito eleitoral, daqueles previstos ali no Código Eleitoral Brasileiro, né? No Código Eleitoral. Então, se for um desses crimes eleitorais, será da Justiça Eleitoral. Eu não estou me referindo, obviamente, a homicídio, eu estou falando de crimes em sentido geral. Se não for das justiças especiais, será da justiça comum. Mas é um crime federal ou é um crime da justiça federal ou da justiça estadual? Cidadão assaltou o banco. O banco é o Bradesco, é o Itaú, bancos particulares, justiça estadual, justiça comum estadual. Não, foi a Caixa Econômica Federal, ou Banco Federal, interesse da União, ou o crime será tratado na Justiça Comum Federal. Ou teria sido um crime da competência do Tribunal do Júri, né? E aí voltamos até aquele nosso exemplo, né? Imagine que o corpo apareceu boiando no rio, ninguém
né, o legista diz que o corpo já estava, né, a pessoa já tinha morrido há 3 dias e nesses 3 dias, pelos os elementos ali colhidos do exame, esse corpo vem boiando rio abaixo. Então ele passou por algumas das cidades, dos lugares por onde o rio passa, e ninguém sabe onde de fato aconteceu aquele delito. Mas se chegou ao suspeito, conseguiu se investigar, descobriu então a pessoa, a vítima era um motorista de Uber, quem foi o último passageiro, onde se chega a esse suspeito e descobre então, chegando a esse suspeito, ele nega, ele disse que não foi ele, então a gente continua sem saber onde o crime aconteceu, mas se sabe que será no domicílio, na residência daquele suspeito. Mas a pergunta então surge: foi um homicídio, crime contra a vida, ou foi um latrocínio, um crime contra o patrimônio, onde a pessoa vai roubar e mata a vítima para garantir o roubo, né? Porque embora uma vida seja tirada, o latrocínio é crime contra o patrimônio. Mas como assim, se matou alguém? Veja, a intenção do criminoso era se apossar do bem, e ele removeu a vida do dono do bem, do proprietário, do dono da moto, do carro. Ele mata a pessoa, do celular, ele mata a pessoa para ficar com o bem. Então é crime contra o patrimônio. Inclusive a pena do latrocínio é muito mais alta, muito mais severa do que a pena do homicídio. O homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Do latrocínio é 20 a 30 anos. Então a pena mínima de quem comete latrocínio é 20 anos. De quem comete um homicídio qualificado, um crime hediondo, homicídio qualificado, é 12 anos a pena mínima. A pena mínima do latrocínio, que também é crime hediondo, é de 20 anos, 20 a 30 anos. Então a pena do latrocínio é mais severa, mas é crime contra o patrimônio, não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. A vida foi o obstáculo a ser removido para que o ladrão ficasse com o patrimônio. Então, se é latrocínio, a competência é do juiz singular, do juiz da comarca, do juiz togado. Ele vai processar, ele vai conduzir a ação penal e ao final ele vai sentenciar. Mas se foi execução, crime contra a vida, se o que o assassino queria, o homicida queria, era tirar a vida daquele motorista e não roubar os seus bens, mas matar o cidadão, um crime por encomenda, por ciúme, um crime passional, seja o que for, não importa aqui, mas foi crime intencional, doloso contra a vida. Se foi crime doloso contra a vida, crime intencional contra a vida humana, a competência, segundo a Constituição Federal, é do Tribunal do Júri. Então, a quem vai julgar aquele cidadão que matou o outro não vai ser o juiz formado, o juiz de direito, o juiz que a gente chama de juiz togado. Quem vai julgar aquele cidadão são os outros cidadãos daquela comarca formados em conselho de sentença no Tribunal do Júri. Então serão aqueles 7 sorteados no dia do júri que irão ouvir a causa e irão julgar. Então a competência será escolhida aí, determinada pela natureza da infração. É crime militar, é crime eleitoral, é crime comum, é crime do Tribunal do Júri, é crime do juiz singular, enfim. Então são formas de orientar a competência. Então paramos por aqui. Próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto
muito rico, chamado competência. O objetivo é que a aula seja curta, para que você se motive a assistir. Espero que você tenha assistido as aulas anteriores e espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, sinaliza com o seu like, faz o teu comentário, faz a sua pergunta, eu terei prazer em responder. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que você então fique sendo atualizado acerca das aulas que estão sendo sempre alimentadas, postadas aí. Até a próxima aula.